Olá, gente! Estamos começando de novo aqui a live. Tivemos um problema técnico aí na primeira tentativa. Vamos ver se agora dá certo, tá? Faz um tempinho que eu não faço lives, não sei, o Instagram às vezes tem alguns problemas de conexão. Eu não sei, isso já aconteceu alguma vez comigo, não era algo que acontecia com frequência, mas eu já vi acontecer em lives de colegas também. Então, vamos lá, não desistam, continuem, ó, compartilhando no aviãozinho aqui embaixo a live para o pessoal. Chamem os colegas, né, para acompanharem a live com a gente, que vai ser bem legal. Deixa eu ver a Deise entrar aqui e aí eu já reforço tudo que eu já falei. A Deise já pediu para participar, vou aceitar. Certo, gente. Já aceitei aqui, Deise. Vamos ver se o Instagram ajuda a gente. Oi, agora foi! Ai, que bom, né, Deise? Eu já tava pensando em estratégias. Eu pensando, meu Deus, se não der certo, a gente remarca, aí eu falo só sobre a semana. O plano A, B, C. Seja muito bem-vinda Que aqui, bom. Deise. Todo mundo que está entrando, sejam Obrigada. muito bem-vindos, bem-vindas. Eu vou só reforçar o que eu falei na outra entrada, que agora não ficou salvo aqui. Quero Tá. agradecer logo de cara imensamente você ter aceitado, né? Foi uma colega que sugeriu ali naquelas caixinhas de pergunta. Eu falei, puxa, tá mais do que na hora de falar com a Deise numa live muito especial. Eu fiquei um pouco sumida, resumindo muito bem, problemas de saúde na família com minha avó, com minha filha. Fiquei uns 2 meses assim só nos stories. E faz um tempão que eu não faço uma live, acho que a última que eu fiz foi em março. Mas chegou junho e a gente não tem como ficar de fora, né, Deise? Com É, certeza. Ainda mais você, expert no assunto, não dá? Ai, pois é, assim, desde que foi junho de 2020 que eu fiz a primeira edição da semana, como boa cria do HC, e vocês já vão entender isso quando a Deise explicar pra gente, eu comecei, como eu tinha direcionado todo o meu perfil para falar com fisioterapeuta sobre prevenção de quedas, eu comecei a fazer a semana, né, de lives aqui no meu perfil. E aí esse ano eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Né? Como que eu vou ressurgir das cinzas? O que que eu vou fazer da vida? Eu fiquei pensando, porque né, você fica navegando por tantos caminhos, né, entre vida pessoal, profissional, entre cuidados com a filha, com a família, com tudo que eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei como eu vou fazer. Mas eu falei, quer saber? Vamos fazer. Eu não tinha conseguido montar a programação tão antes, eu não tinha conseguido divulgar muito antes também, mas eu falei, vamos, com a cara e a coragem, né? A gente nunca começou achando que não ia dar em nada, a gente é persistente, né, Deise? Vamos que vamos, e aí tá aqui. E eu tô muito feliz de a Deise estar nesse primeiro dia para a gente abrir e falar da importância da semana de prevenção de quedas. Tá certo? Então eu vou deixar, eu sempre falo, né, que essas lives elas precisam ser de uma forma informal, né? Aqui o pessoal usa um espaço para estudar, para se atualizar, mas é um espaço informal. Então a gente vai fazer um bate-papo. Estou muito feliz mesmo de a Deise estar aqui. Vou deixar esse espaço, Deise, para você se apresentar e falar um pouquinho, né, da sua carreira, o que, que você tem vivido, né, da sua posição hoje dentro do HC, que é uma posição muito importante para quem não te conhece, te conhecer e a gente já mandar a bala aqui na nossa conversa. Beleza. Primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada pela caixinha aí que alguém sugeriu o nome. Quem será? Eu nem lembro, para falar a verdade, viu? Eu posso resgatar depois e As até fazer um crias, agradecimento ali. as crias espalhadas pelo mundo aí. É. Agradeço estar aqui com você. Para quem não sabe quem sou eu fui aluna da Larissa aqui, a Larissa é cria nossa, então eu já fui aluna da Lari em 2012. Eu fiz a pós de especialização em geronto. Nessa época a Lari estava aqui, então fui cria da Lari, fui orientanda de TCC da Lari sobre quedas também. Então a gente já tem um tempinho aí que a gente já se conhece e se via de vez em quando, né? Nesse mundo tão pequeno que é a Geronto, infelizmente, né? Uhum. Então eu estou aqui desde 2012, fui aluna, fiquei um período de preceptora, supervisora,
fiz mestrado aqui, atualmente estou no doutorado e desde 2016 eu sou a gestora do curso de geronto do HC. Né? Então, foi tijolinho por tijolinho e como a Lari disse, nós somos persistentes, né? A gente tem anos que a gente tem mais alunos e a gente fica muito feliz quando as pessoas buscam a área, né? Por N razões, mas tem ano que a gente tem menos alunos e a gente fala, vamos continuar batalhando porque a gente é muito persistente para isso, né? Eu acho que a gente tem uma missão de formar pessoas que cuidem bem de idosos, que saibam aquilo que faz, o porquê que faz, né? Então a gente é persistente sempre, seja por aqui ou seja fora do mundo geronto. Eu falo que a gente fala para parente, fala para amigo, falou de idoso, a gente está lá levantando bandeira, ensinando, né? Não só de forma acadêmica, né? Mas a gente tem que disseminar o conhecimento sempre. O mais simples, às vezes, é o que é mais eficiente, né? Então, isso é importante. Me agradeço muito de estar abrindo esse mês, eu falo que a gente passa um mês pensando em pré-quedas, em várias coisas, mas é um tema que é o nosso dia a dia atendendo idosos, né? Seja para cuidar, seja numa forma de prevenção, mas é o nosso dia a dia. A gente só tem uma data simbólica, né? Mas é o que a gente vive aí no nosso cotidiano. Com certeza, Deise. Eu acho que tem algo muito importante, né, na sua fala, que é a gente disseminar geronto por onde a gente passar. E isso, no nosso meio, né, entre os nossos familiares, a gente não precisa ter um paciente para falar sobre geronto, para educar as pessoas sobre isso. Né? Então, tem uma bandeira que eu levanto muito dessa questão da prevenção de quedas, que começa na nossa casa, na casa do fisioterapeuta. Né? O fato de eu ficar grávida e ter minha filha, eu mudei muita coisa dentro da minha casa, que eu já falava para os meus pacientes, né, sobre quedas, e quando eu a vi adquirindo, né, todos os marcos ali do desenvolvimento e começou a andar, e ela começou a cair com os tapetes que eu tinha na casa, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu posso educar meus pacientes, falar sobre isso no meu meio, sendo que a geronto é muito mais do que só ser idoso, é o envelhecimento. Então, tudo bem que ela é uma criança em desenvolvimento, mas todos nós estamos em processo, né, de envelhecimento. Então, como que eu quero educá-la já a ter uma casa segura, né, que a gente vai falar sobre isso amanhã até, se eu não mudar dentro da minha casa, né? Então, é a mesma história de a gente pedir para o paciente ser ativo, né? Mudar hábitos, sendo que nós mesmos não mudamos, né? Então, isso é muito importante na sua fala, muito importante para a gente trazer, né, à tona. E tem algumas coisinhas que eu acho que você nem falou, que você está muito ativa na Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto, né? Especialista por eles, especialista também pela Brafige, né? Então, desde hoje, assim, dentro do HC é referência na Geronto, né? Já há alguns anos. Então, até na comunidade científica do Gero, né? Do congresso, que vai ter no segundo semestre, né? Vai ter live também, né? Essa semana. Então, acho que vale a pena a gente reforçar sobre todas essas questões. Para mim foi um privilégio, né? Um prazer, a oportunidade de a gente cruzar nossos caminhos. Eu lembro do dia que você, junto com as meninas, defendeu lá o TCC, né? E eu também tensa, porque a gente se coloca, enfim, quando é preceptor ou agora trainee, né? Nessa posição de ajudar, mas né? A gente que faz um trabalho pesado ali de orientar, mas deu um friozinho na barriga, mas foi muito gostoso de ver que os anos ali que eu iniciei, né, na academia em si, na pesquisa, junto com a professora Clarice, estavam surtindo efeito. Então, fico muito, muito feliz. Eu falo que a gente tem a missão aqui de plantar sementinhas, né? E acho que isso você fez muito bem feito nos seus alunos. Eu me enquadro numa dessas alunas, né? E aí acho que é isso, é a gente ensinar
é a gente aprender junto, mas a gente precisa levantar a bandeira sempre, né? A gente vai tijolinho por tijolinho, mas assim, a gente tem que levantar a bandeira da Geron para onde a gente for, né? Aquilo, né, que você disse, a gente começa em casa, é aquilo. A mudança é sempre de dentro para fora. É de dentro da nossa casa para o mundo, da nossa família para o mundo, assim. Então, é importante isso, é importante espalhar isso, orientar, ensinar sempre e não desistir, porque a gente tem que conseguir qualidade no cuidado sempre, né? Então, acho que isso é importante. Com certeza. Deise, eu vou deixar as honras para você, para explicar para o pessoal o que é essa semana. Então, assim, da forma que você quiser, né? Quiser mencionar toda a sua vivência, enfim. E aí eu vou dando uns pitacos ali no meio, até de algumas conversas que a gente teve agora há pouco, né, no WhatsApp. Exatamente. Que eu acho que é legal, né, comentar. Mas fica à vontade, se você puder falar. Na outra entrada que deu errado aqui, a parte técnica, eu tinha até falado um pouquinho da semana, mas como agora eu não falei, então acho que é legal, né, de comentar, porque as pessoas podem pensar, nossa, a Larissa botou lá, Semana Mundial de Prevenção de Quedas do Nada, uma colega minha, ela queria marcar live comigo, eu falei, essa semana eu ia estar ocupada, porque eu tenho a semana, ela, nossa, você fez uma semana sobre isso? Eu falei, não, na verdade essa semana existe, eu só estou fazendo uma programação, aproveitando, como a Deise falou, para falar mais sobre esse assunto que eu já falo no todo. Então, bora lá, fica à vontade, Deise. Então, aí, para quem não sabe, né, dia 24 de junho, que é sexta-feira, a gente comemora o Dia Mundial de Prevenção de Quedas, né? A gente pode até achar que esse dia foi feito exclusivo para quedas em idosos, mas na verdade é para quedas em geral, né? Quando você estava falando sobre a sua filha, me veio aqui, né? A maior faixa etária que tem risco de quedas são crianças abaixo de 5 anos e idosos acima de 70 anos, né? Então, o dia foi criado pensando para todos os públicos, né? E foi incorporado ao nosso calendário do Ministério da Saúde e a gente fala muito da prevenção de quedas em idosos. É importante que a gente olhe que a queda vai muito além da gente pensar que, falando em números, eu até peguei alguns dados aqui, né? 685 mil pessoas morrem de queda por ano, né? É muita gente. E cerca de 80% são em Países Baixos, países asiáticos e países ocidentais, né? Então, o mundo fala disso, o mundo cai. Isso é um problema de saúde pública. Pode ter óbitos, mas a gente fala muito das incapacidades, né? Então, isso gera aumento de hospitalização, fraturas, dinheiro, né? Gastos com hospitalizações ou institucionalizações, né? Então, é algo que é um problema mundial. Então, é importantíssimo falar disso quando a gente olha o nosso idoso, a gente olha para um contexto muito maior, desde alterações fisiológicas, mas alterações patológicas que trazem esse risco. Então, é importante que a gente fale disso, né? E aí, isso foi aumentando aí durante os anos, e muitos serviços, instituições de hospitais, acadêmicas, implantaram a semana, né? Então, um dia que já é muito rico, passou a ser a semana para várias atividades de conscientização para prevenção de quedas, né? De como eu torno esse idoso mais funcional, com menos riscos e com mais qualidade de vida, né? Então, é importante falar sobre este assunto mundialmente, né? Não só aqui no Brasil.
Perfeito. Eu até estava conversando com a Daisy, que eu tinha comentado com ela de a gente falar um pouquinho, né, por que que ela foi criada, e a Daisy falou super bem aqui por que que a semana foi criada. E aí a gente ficou até divagando um pouquinho sobre quando, né, que ela foi instituída e tudo mais. E eu lembro, eu acho que é legal dividir isso com todo mundo, porque são poucas as pessoas que vão pesquisar depois, essa é a verdade, né? Tem muitas pessoas que Sim, consomem aqui nossos conteúdos, mas tem poucas pessoas que vão, de fato, depois pesquisar. Então, quando eu saí do HC, porque no HC, né, a Deise acabou nem falando, mas o HC ele tem essa semana, a gente vai entrar nisso, né? Mas ele tem essa semana como um ponto muito forte dentro do curso de gerontologia. Então, o curso, né, de Físio em Geronto é o responsável por todas as ações aí, junto com outros setores. Aí você me corrige, né? Quem são, se tá. tem alguma atualização que eu não sei nesses anos que eu tô fora. Mas lá em 2010 foi quando teve a primeira semana, né, de prevenção de quedas com ações dentro do HC, a Débora e a Patrícia que organizavam, junto com a Gabi Rage também, que foram minhas preceptoras. Então, eu lembro que era o evento, né? Ainda é o evento. Então, essa semana dedicada para orientações, então não só nós fisioterapeutas, mas outros colegas também farmacêuticos, né? Colegas nutricionistas, né? Eu não sei se ainda continuam todos os mesmos, mas a gente fazia como se fosse um circuito, né, de orientação. A Deise explica melhor. Então, eu me encantei, na verdade, pela semana. Eu tive a oportunidade de participar, acho que de 3 semanas, né, no HC. Como organizadora, eu acho que foram 2, e a outra eu acho que foi mais apoio, assim, sabe? Eu não cheguei a participar da organização em si. Então a gente tinha várias oficinas, era muito bacana, muito legal, ainda é, né? Mas eu tô falando da minha experiência do passado, porque é no passado. E aquilo me encantou. Então, quando eu decidi me colocar aqui nas redes sociais, eu falei, eu preciso falar sobre isso. E aí eu fui atrás. E eu não estava achando, né? Eu achava que, como o nome é Semana Mundial, eu fiquei pensando que eu ia encontrar no calendário da OMS. Enfim, foi isso que a gente até estava conversando aí a Daisy. E eu falei, não, fica tranquila, porque eu não achei nada na OMS mesmo. Mas é uma data instituída, quando a gente pesquisa, né, na Sociedade Brasileira de Geriatria e Geronto, quando a gente pesquisa em alguns sites que falam sobre a geriatria e sobre a geronto, e quando a gente pesquisa principalmente sobre o SESC, que é um dos principais, né, que a gente estava falando, responsáveis pelas ações de prevenção de quedas nessa semana, a gente encontra que a Secretaria de Saúde de São Paulo, ela incorporou essa data aqui em São Paulo mesmo, ela que coordena junto com o HC e o SESC essas ações, então isso acho que é muito legal de falar, mas a gente não tem uma data específica, a gente não encontrou isso realmente. E lá, desde 2020, quando eu decidi mesmo, eu queria dar essas informações por aqui, eu não achei. Mas, que seja, né, assim, mesmo a gente não encontrando uma data, a importância de se falar sobre tudo isso é o que a Daisy já deixou claro aqui, né? A gente é uma desculpa para a gente poder falar mais uma vez sobre um assunto tão relevante, tão importante, que pode gerar tantas consequências de custos, tantas consequências físicas, tantas consequências emocionais também, né? Mentais, enfim. Então, acho que vale a pena a gente deixar isso registrado. E deixa eu só fazer um parêntese, que eu desativei os comentários porque eu não estava conseguindo nem te ver direitinho, então daqui a pouco eu ativo de novo quando vocês quiserem fazer qualquer tipo de comentário ou perguntas. Tá bom? Mas é isso, né, Daisy? Me conta quais são as ações que vocês planejaram até para esse ano, né? O que vocês já estão fazendo, ou já fizeram, ou vão fazer. Porque eu acho que é bacana também nós, enquanto fisioterapeutas, principalmente quem for aqui de São Paulo, ter essa referência para os pacientes, para a comunidade, né, também. Aqui, pelo menos, do município, né, que tem um acesso maior ao HC. Não sei se tem alguma ação online também, eu tô por fora, eu tô aqui perguntando mesmo para a gente poder saber. Tá. Então, como a Lari falou, né, a gente faz aqui, associado à Secretaria de Saúde desde 2010. Esse ano a gente está na nossa 12ª edição.
A gente só não fez em 2020 por conta do boom da Covid, foi logo em março, junho estava muito caótico, né? Mas, assim, um dos marcos que a gente teve muita festa aqui foi quando a gente fez 10 anos, assim. Eu falo que eu tô nela há 10 anos, né? Então, só nos 2 primeiros anos que eu estava fora dela. E, assim, é muito gratificante poder fazer parte disso por 10 anos e ver crescendo, né? Como a Lari falou, quando a gente iniciou, era físio, nutri e farmácia. E a gente foi expandindo, expandindo. Hoje é físio, nutri, farmácia, enfermagem, serviço social e psicologia, Que né? delícia. Então, assim, a gente conseguiu expandir mesmo, né? Esse nosso evento, ele é organizado totalmente pelos nossos alunos de especialização em geronto. Eu falo que quem trabalha com o idoso precisa ter essa vivência de organizar eventos, de planejar, de ver que não é só vai lá e faz, você tem uma programação, a logística, você tem tudo, né? Então, eles aprendem isso, né? Isso é muito bom. São sempre oficinas práticas, né? Em que a físio faz vivências práticas, né? Então, tem oficinas de orientação de outras áreas, mas eles trazem sempre jogos, coisas mais dinâmicas, né? Pensa assim, eles passam por várias áreas e só fica lá falando. É cansativo, né? E qual é a ideia? Que eles saiam com uma informação, que eles absorvam. Então, precisa ser lúdico, atrativo, né? Então, assim, são 12 anos que a gente inova a cada ano, né? Em 2020, a gente não pôde ter, mas no ano passado ainda estava com restrições, né? A gente fez online, então foi a nossa experiência online, foi muito bacana de ensinar aquele grupo de idosos a entrar, a fazer exercício online, em grupo. Então, assim, foi uma experiência. A gente não ia ficar mais um ano sem, né? E principalmente esse público que ficou mais isolado. Inclusive, esse ano, né, em abril, a gente fez junto ao SESC a oficina preparatória de breviquedas. Isso acontece todo ano, né? E o tema esse ano foi falar sobre a sarcopenia. Então, esses idosos ficaram reclusos por 2 anos, aí você perde massa muscular, perde a função, né? Então, esse ano a pauta é essa, falar sobre todas essas perdas que ocorreram, como, né, a gente aborda isso, olhando para a Previquedas, né? Então, esse ano teve essa oficina. A partir de hoje, até o dia 26, o SESC está com várias atividades, né? Eu posso até passar para a Lari. Tem um cronograma, tanto dentro de São Paulo, quanto na Grande São Paulo, Osasco, Guarulhos, né? E tem atividades online, tem atividades presenciais, né? Que é aberto ao público. O nosso aqui, ainda estamos com restrições de espaço e tudo, a gente faz para o público HC, né? Desde idosos que a gente tem grupos, desde os pacientes ou idosos que a gente recruta ali naquele dia e leva, né? Então, a gente vai fazer com horários determinados, né? Para que a gente também não tenha aglomerações, porque geralmente é bem cheio o nosso evento, né? Mas esse ano a gente conta com todas essas equipes no pós-pandemia em termos, né? Mas eu fico muito feliz de, assim, às vezes a gente fala, nossa, mas esse ano vai fazer. Às vezes a gente está correndo quando vê maio, e já é um mês após, mas a gente vai fazer.
né? Então, a gente não deixa passar, e porque a ideia não é só para o paciente, é para que o nosso aluno para que ele viva isso e entenda que é um tema relevante, importante e que a gente tem que levantar a bandeira sempre, né? Eu tava lendo hoje mais cedo que a cada 15 segundos um idoso cai no mundo. Então, assim, e aí de 10 idosos, 3 vão para hospitais. E aí entra naquele ciclo, interna, perde funcionalidade, a independência, aumenta custos hospitalares. Então, assim, é um problema social, é um problema clínico para a gente, é um problema psicológico, porque Sim. às vezes nossos idosos, eles nem caem, mas têm medo de cair. Às vezes eles caem, têm mais medo ainda. Então a gente precisa falar disso sempre, não só não só pela físio, mas com outros olhares. Como a psico olha isso, como a Nutri olha isso, aonde cada área atua nisso, né? Idoso é multidimensional. A gente precisa olhar de todos estes aspectos, né? Então, isso acho que é a parte mais rica. Essa troca no mesmo lugar. Ele vai lá e ele passa com todo mundo. Isso é muito bacana. Perfeito. Que legal, eu não estava sabendo que vocês tinham limitado, mas imaginei, né, que tinha alguma questão por conta da pandemia, mas vale lembrar o que a Daisy falou, então a gente tem ações aí nos SESCs, né, acontecendo em vários deles e que é aberto, né, ao público, são ações gratuitas, isso é importante de a gente falar, né, para que vocês, né, que o nosso público maior aqui são os fisioterapeutas, então para que todos os físios e outros colegas de outras áreas também da saúde possam saber que essas ações existem, que estão acontecendo durante essa semana para que a gente oriente os nossos pacientes. Uma coisa que eu fiquei pensando muito, Deise, o que é muito legal de a gente saber dessa semana, é que a gente consegue criar condições também de fazer eventos com nossos pacientes. Eu digo assim, se a gente tem um grupo, sei lá, eu atendo, vou chutar aí, 10 pacientes por semana, que seja qualquer número, só para dar um exemplo. E eu tenho esses 10 pacientes, por que não fazer alguma ação com eles? Então, sei lá, se vocês tiverem condição, né, de alugar um espaço e fazer uma ação dedicada toda essa semana, até de interação entre eles, legal, né, com todas as medidas de segurança por conta da pandemia. Agora, se não é possível fazer isso, por que não fazer uma ação online também? Vamos, né, abrir uma sala num Zoom, que seja, num Google Meet, enfim, e fazer um espaço também de educação com esses pacientes, e não só, né, se vocês não se sentirem seguros para fazer qualquer outro tipo de ação. Então, é bem o que você falou, de dar essa condição para os alunos que passam, né, na especialização, de terem essa vivência, porque é um diferencial para quando você for para o mercado de trabalho. Né? Então, isso é muito rico, é muito interessante, né? São experiências a mais que a gente tem e a gente conseguir planejar. Então, no HC é um planejamento de um evento grande, né? Porque apesar de ser limitado à comunidade HC, é uma comunidade muito grande. Então, por que não a gente fazer isso com um pequeno número? Ou que seja, em qualquer comunidade que vocês estejam inseridos, geralmente comunidades religiosas, por que não? Né? Em algum espaço que você tenha acesso, que você possa fazer isso de uma forma livre, né? Para disseminar conhecimento mesmo. Então, é bem por aí. Assim, Lari, as pessoas são carentes de informação. Então, às vezes você faz em grupos dentro da sua família mesmo, assim, né? Coisas pequenas que pra gente é simples, Sim. Não é para várias pessoas, né? Eu falo que a gente precisa passar que não é só tirar tapete. Tirar tapete, você fala lá pro paciente, ele fala, eu já sei, né? Então, é muito. Ou ele fala que disso. não vai cair no tapete porque ele já tá com o tapete há muito tempo porque ele ali, conhece, né? porque X, Y, Z, mas assim, prevenir quedas não é só tirar tapete. E então, não é assim, simples. precisa olhar para muitos aspectos. Na verdade, o nosso aluno precisa olhar isso e o paciente também. Às vezes ele não sabe.
Eu ia até falar que não é simples, mas na verdade, se você for pensar, é simples na questão de que a gente sabe o que precisa ser feito, né? Mas é complexo, consegue ser ambíguo, né? É complexo porque é Sim, multifatorial. Né? A gente, como você bem pontuou, né? A gente tem o envolvimento de várias áreas. Então, vai muito além realmente de tirar o tapete. Tem algo que eu não falei, né? Talvez algumas pessoas que me acompanham estão até estranhando, que eu sempre falo que é a queda, né? Então a gente falou muito da semana, mas vale falar, e de tanto que eu já dei essa aula, tanto que eu já falei da definição, acho que é importante a gente falar, né, Deise? Eu gosto muito da definição que tem no projeto de diretrizes da SBGG, lá de 2001. É um pouco antigo, mas é a definição que é baseada na definição da OMS, mas eu gosto dela porque ela traz detalhes, né, nessa definição. Então, a queda é o deslocamento não intencional do corpo, né, para um nível inferior à posição que ele estava, com incapacidade de correção em tempo hábil, comprometendo a estabilidade e devido a circunstâncias multifatoriais. Então, a gente não pode e nem deve, né, achar que a queda é muito simples, né? A queda não é só a queda ao chão. A gente tem qualquer deslocamento para esse nível para esse nível inferior de uma forma não intencional que compromete a estabilidade do indivíduo é uma queda. Então, o indivíduo tropeçar e ter que segurar num móvel, segurar numa parede, isso é considerado queda, né? Ele não conseguir se estabilizar quando ele fica de pé, levantando de um sofá, né, e cair novamente sentado é uma queda. Então, tudo isso traz para a gente informações sobre essa questão do controle postural mesmo, né, desse idoso, somando com todas as outras coisas que você trouxe aqui, né, com e uma comorbidades, patologias e coisa, por aí vai. Clara, que é interessante é que assim o paciente acha que uma queda é simples porque não aconteceu nada, né? Sim. Ele não olha o que está por trás disso, né? Uhum. E quando eu falo que parece simples, é que às vezes pequenas dicas que você dá para o paciente, que você tem cinco minutos para orientar ele ali, parece ser muito simples para nós, né? Essas Uhum. coisas, mas para ele não é. Às vezes ele não tem ideia disso, né? E ele não tem mesmo, porque ele fala assim, Ele não, nunca teve doutora, essa mas, informação, né? mas eu não caio. Aí toda vez que ele levanta, ele não consegue levantar e vai lá e cai, vai lá e cai. Para ele não é queda. Queda para ele Uhum. é ir ao chão. Ah, não, mas eu apoiei, eu não sei o quê. Então assim, é aquela capacidade que eles têm de contornar a situação fazendo algo de simples, tipo, não cair, Sim, né? sim. De negar a queda, assim. Não, mas Uhum. imagina, né? E ainda mais quando você fala, então, é hora de pôr um dispositivo auxiliar. Aí que ele não caiu Sim. mesmo, né? Então, às vezes são pequenas coisas que a gente faz ali na nossa prática, como ensinar ele a usar um dispositivo ali, parece ser simples, mas você atuar nesse ponto, às vezes você evita muitas quedas. Mas, Sim. não, mas é só a altura aqui, doutora, eu corto a bengala, eu faço isso, né? Então, são ações que, para nós que estuda isso, é simples, mas que tem um amplo contexto aí de Sim, sim, estudo, atuação, né? Então, isso é extremamente importante, né? com Se certeza. falar. E ainda olhando hoje para o lado da sarcopenia, da quantidade de fraturas que levam a incapacidades, a óbitos, isso é muito relevante Sim, mesmo, sim. né? E tem algo assim que, quando eu comecei a falar sobre quedas por aqui, desde que às vezes eu via, né, que os colegas eles tomavam isso como coisa batida. Ah, falar de quedas é batida, é bem isso que você está falando, né? Quando você tem muito conhecimento e você vai lá, se dedica, estuda e você sabe tudo que rodeia realmente as quedas, você vê que pode ser simples porque você tem tudo na sua cabeça, mas na prática não é. É bem isso que você está falando. Tem muitos pacientes que não, eles caem ao chão,
né? Mas eles não consideram queda porque não tiveram consequências da queda. Eu já ouvi muito, nossa, no HC, quantas vezes eu não ouvia isso dos pacientes? Ah, minha filha, mas não me machuquei, não aconteceu nada. Então você demorava um tempo para que ele falasse realmente que a queda aconteceu e quando você via, ele não considerava a queda porque ele não teve consequência. Então é bem isso que a Deise falou, de a gente educar o paciente, né, sobre a importância disso, não assustá-lo, né, para que ele fique, né, assustado, mas educar sobre a importância de se falar sobre isso e educar sobre as consequências que ele pode ter, né, da queda. Tem algo que de um tempo para cá eu tenho falado muito, que é dividir responsabilidades com o paciente, porque prevenir quedas de fato, a parte educativa eu acho que é a parte mais gostosa, porque a gente dá informação, né, para o paciente, coisas pequenas que ele nem saberia que são importantes. Agora, quando você está acompanhando esse paciente já mais próxima desse paciente, né, individualmente, que seja, é um grande desafio para a gente coletar informações dele, né, todos os fatores de risco, principalmente comportamentais, são mais difíceis para que ele conte isso para a gente, mas a grande questão é ele realmente fazer o que a gente está pedindo em muitos casos. Então, muitas colegas que já até estudaram comigo, tá, elas sempre ficam, às vezes, já me trouxeram muito essas questões de frustração. Ah, mas eu peço e o paciente não faz. Ah, porque, né? E a gente tem que dividir responsabilidades. Então, não é só chegar e falar, né? O paciente, ele costuma fazer toda a manutenção da casa dele, ele já tá com 85 anos. Ele que sobe no banco para trocar lâmpada, né? Ele que vai lá no telhado para fazer não sei o que lá mais. Uma outra paciente que eu já atendi também, super robusta, super saudável, que pulava para dentro de um miolo que tem do fogão para poder limpar, fazer a faxina na casa dela. Então, assim, não é proibindo, né? Não é chegando e falando, não, você não pode fazer mais, né? Isso você vai cair, não pode, não pode. Não, não é assim, né? Então, é a gente dividir a responsabilidade, explicar o que é um risco, né? Explicar quais as consequências de ela assumir esse risco e deixar ela livre se ela tiver, né, a parte cognitiva para isso, para ela, se ela tiver condições cognitivas para decisão, que ela possa decidir se ela quer se expor a esse risco ou não. Então, é uma troca que a gente tem que fazer com o paciente, né? Isso eu tenho levantado a bandeira cada vez mais, porque senão nós também, como profissionais da saúde, a gente fica frustrado e a gente não pode jogar essa responsabilidade nas nossas costas. Nós somos um meio, né, de tratamento, a gente é um meio de educação e a gente tem que dividir isso com o paciente, né? Não tem Eu costumo jeito, falar né? que assim, a gente é o martelo. Você pode usar o martelo para pregar o prego ou não. Você pode fazer o que você quiser, né? Então a gente é a ferramenta, né? Eu falo que a gente precisa ter muito alinhado o nosso plano terapêutico com o paciente. E por mais que assim eu fale que a fisioterapia é apaixonante, o paciente tem que querer mais do que a gente, né? Às vezes a gente fica naquilo, não, mas sou eu. Não, você pode ser o melhor fisioterapeuta. Se o paciente ele não olhar a parcela dele, você não vai conseguir evitar que este idoso caia, porque você está querendo mais que ele, né? Esse ano a gente tem um grupo bem ativo que vai entrar para o Traviquedas. Eu falo, vocês têm um desafio, porque você vê aquele idoso que tem mais dificuldade, é uma coisa. Agora você orientar idosos ativos que praticam atividade física, que sobe em árvore para pegar laranja, por exemplo, você vai falar o que para ele? Né? Então, assim, os mais ativos são aqueles que dá mais trabalho para a gente, às vezes, porque é o cara que você fala e ele não adere porque ele não enxerga o risco, né? Então, assim, não, esses estão bem, eles não vão precisar. Mas a gente está falando de prevenção de quedas e não de reabilitação de quedas ou pós-quedas, né? Então, eu preciso olhar para todos os públicos. E os mais ativos, às vezes, são aqueles que mais se expõem a riscos externos. E eles não enxergam isso. Não, mas eu estou bem, mas eu subo na árvore, mas eu troco lâmpada, que aquilo que você falou. E esses são bem difíceis para nós, porque é uma desconstrução ali, sem você falar, não pode, porque senão você não vai conseguir nada quando você fala, não,
né? Então é bem complexo, mas esse ano eu falo, é esse público que vem pra gente, que são Sim, idosos sim, sim. de grupos, né? Então eu falo, meninas, vocês Uhum, têm uma missão pela frente, com porque são certeza. difíceis. Com certeza. A gente não pode desistir de ninguém, né? E é isso, Não, é educação. Essa é a palavra, né? É a gente conversar, dividir e educar. E tudo bem se o paciente não quiser também ouvir o que a gente está falando. Acho que isso que a gente tem que disseminar também. Né? A responsabilidade não é só nossa. A gente precisa falar do assunto, a gente tem que falar dos riscos, mas é importante que as pessoas, né, tenham essa capacidade de julgar o que é mais importante ou não. Nós mesmos, né, como jovens, enfim, você passa sim, em alguma consulta com qualquer profissional de saúde, até você falar o que ele te pediu para você fazer, existe uma distância muito grande, né? sim. Então, é um processo, é um processo. E até, né, a hora de você abordar isso, né? Eu falo que mesmo quando a gente faz eventos mais curtinhos assim, a gente precisa criar o vínculo com o paciente. Seja o Uhum, vínculo de 5 minutos, porque se sim, ele não coloca credibilidade nisso, vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Então, é sim, assim, sim. é um jogo rápido. Em 5 minutos, você conquista ele para que ele leve pelo menos 10% daquilo que você falou para casa. Se ele leva 10 do seu, 10 da Nutri, 10 de não sei, ele já está levando no mínimo 70%, que são 7 equipes. Então, assim, Uhum, não é muita coisa, mas ele tem que ter a confiança. E o vínculo é sempre, seja no seu atendimento, seja em eventos, né, que você faz fora, né, para grupos, né, isso é importante, né, e é mais difícil porque eventos assim a gente não conhece o público, então você faz eventos em, sei lá, igrejas, grupos pequenos, às vezes você vê o grupo uma vez só, então uhum, é assim, ó, você tem esse dia para isso, né? uhum. Então é importante o vínculo, mesmo que seja em 5 minutos, senão ele não leva nada dali. Ele fala, mas a físio ali só falou para mim, tira o meu tapete, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Impôs tudo e Sim, a via não teve. Precisa ter a troca, isso é importante. sim, sim. Eu sempre falo um pouco do atendimento domiciliar também, só para a gente fechar aqui, caminhando já para o final. Porque é muito isso, a gente tem que criar o vínculo. Você está entrando na casa do paciente, sabe? Aí, de repente, você chega no primeiro dia, já sai falando tudo que o paciente tem que fazer, e pronto, você não chega, você não volta mais lá. Tchau, o Muito que que bom. essa menina tá fazendo aqui? Porque para eles nós somos todas meninas, né? Assim, né? Essa criança tá fazendo aqui. Então, é muito importante tudo isso. Vocês estão ouvindo a Lara participar aqui ao fundo, né? Ela já está na porta batendo e me chamando Já tá dando o já, horário. né? É o sinal, né? Pois é. Eu liberei os Muito comentários bom. agora, gente. Então, quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, sinta-se à vontade. Eu vi que a Cida ali pelo perfil profissional dela colocou da Ikigai. Que é uma clínica, gente, ó, especializada em fisioterapia e gerontologia. A Cida cria do HC também. Várias É, crias aqui, ó. A pois gente fica é. até emocionado. E eu fico muito feliz da Cida estar na MLV também, que é o meu curso online de prevenção de quedas. Fico muito feliz. E ela colocou aqui, ó, quanto mais flexíveis ficamos para nos adaptarmos às mudanças do corpo, mais preparados estamos para envelhecer bem. E isso começa com a gente, né? É que a gente estava falando. Aqui a Nara Amaral falou sobre precisamos falar cada vez mais sobre quedas na comunidade, com certeza. A Deia aqui aplaudindo. A Cida, filha da Lari com a Daisy. Acho que a Várias Cida, por eu aí. cheguei a dar aula, né? Para a turma da Cida. Eu acho que sim, né? A turma da Cida, Acho que acho sim, que né? Aula, foi, eu não estava mais na supervisão. Eu acho que acho que só foi foi 2000, aula, né? 2014. Foi a turma da Cida. Ou 15. Daí eu não preciso nem falar nada, assim, daí virou parceiraça, assim, a gente se conheceu em uma aula que eu dei lá. Eu lembro que foi uma aula até no ambulatório, eu acho. E eu lembro que eu tinha falado, eu sempre me coloco à disposição, assim, quando eu dou aula em pós, eu sempre me coloco muito à disposição, porque eu sei como é difícil a gente ir para depois, né?
para a vida real, né? São os nossos colegas de trabalho, porque Sim. a Geronto é pequenininha, né? A gente quer que expanda muito, mas é um nicho muito pequeno. Eu falo que a gente está acostumado a falar para o mesmo nicho. A gente precisa abrir e falar para quem não é da área, né? Porque assim, você vê que o mundo está envelhecendo e todo mundo acha que sabe atender idoso. E não é bem assim. E é o Não que é está nada acontecendo assim, muito, né, Daisy? Eu entendeu? vejo. E eu temo muito isso, Larissa. Eu falo assim, eu fico desesperada. Eu falo, a gente tem que trabalhar na formação dessas pessoas. Vou aproveitar a oportunidade para divulgar o nosso Insta, né? Sim. Que é uma forma da gente falar o que a gente faz aqui, né? Que a gente abriu tem 2 semanas aí, que é o fisiogeronto.ichc, para a gente falar sobre o que acontece aqui em Coloquei o arroba nos cursos. comentários, tá? Para quem quiser ir lá Legal. acompanhar. Porque é importante que a gente dissemine e que a gente forme mais pessoas para isso, porque não é qualquer pessoa que atende idoso. Então, isso é importante. A gente tem o nosso site, que é Fisiogero, que a gente faz o quê? Coloca os materiais que os nossos alunos fazem para divulgar para a comunidade. Então, é de forma acessível, são vídeos, aplicativos, porque a ideia é ensinar o paciente, né, a ponta, e explorar o que o nosso aluno precisa ter, que é fazer um bom vídeo, uma cartilha que oriente o paciente, né? Então, é importante que a gente expanda o mundo geronto, porque ele é pequeno e não é todo mundo que sabe atender idoso, apesar de a maioria atender idoso. Né? A demanda que a gente tem de idosos é enorme. E eu tenho cada vez mais percebido colegas que não têm especialização em geronto se recolocando na geronto. Essa é a grande questão. Nos meus cursos eu vejo muitos colegas que já atuam há bastante tempo, têm especialização em neurofuncional, ou têm especialização em ortopedia, musculoesquelética, enfim, e estão atuando com geronto agora. Então, eu tento passar, né, um pouco dentro do MLV, dentro do TEI, sobre a geronto em si, essa visão diferenciada do HC, porque isso a gente leva para a vida, com certeza, a visão funcional, porque é uma visão diferente, não é todo mundo que entende o que a gente fala, quando a gente fala queixa funcional, o que é a bendita da queixa funcional, gente? Mas assim, quando a gente usa o controle motor, né, como base do nosso atendimento e a visão funcional, tudo fica muito mais fácil, né? E tudo fica muito mais palpável, né? Para a gente poder entregar esse resultado mesmo para o paciente. Então, assim, sigam lá a página do curso de geronto do HC, gente. Eu coloquei aqui nos comentários, @fisiogeronto.ichc. Como a Daisy falou, foi uma página criada há pouco tempo, mas tem todas as informações lá. Então, quem busca, né, uma especialização, sem sombra de dúvidas, HC, eu sempre falo que é a minha referência, não só porque eu estudei lá, mas a gente vê a diferença, tá? Dentro das outras especializações que a gente tem. Então, é uma especialização prática, que é muito difícil de a gente encontrar, né, hoje em dia. Então, eu tenho a oportunidade de dar aula em pós-graduações em diversas cidades do Brasil, até em outras instituições, mas a maioria acaba sendo muito teórica, né? Então, a prática mesmo no HC é excepcional. Não, sem sombra de dúvidas, eu sempre indico aqui a pós-HC. E eu vi um comentário muito gostoso da Carol Saladini, aqui da Elo Sênior, ela falando, agradeço a Daisy pela equipe que ela está formando e tenho muitas delas por perto aqui na Elo. Então, uma parceira. Muito gostoso de ouvir, né? E é isso, gente. Tem muitos. A demanda é alta, né? A demanda de idosos é alta. Profissionais qualificados faltam no mercado de trabalho, essa é a verdade. Grandes empresas como a Elo Sênior recrutam fisioterapeutas. Então, se você tem uma formação, isso é um diferencial, né? E tem espaço para todo mundo. Eu falo que a área é pequena, a gente tem que expandir e a gente tem que se unir para formar mais pessoas. Sim,
com Isso é certeza. importante, bem importante. Com Muito certeza. bom esse Ah, bate-papo, e a com Cida aqui ar também. bem Saudoso. saudosista, assim. A Cida só deixou aqui, né? Como a demanda de prevenção de quedas é grande, começar pela UNLV já começa muito bem. Obrigadão aí, né? Cida, já fazendo o nosso o jabá aqui dos cursos. E eu vi que você Faz parte. deixou o site, né? Fisogero.com. Deixei, Gente, deixei, bem acho que bacana. é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, acompanhe o trabalho da Daisy. Acompanhem todos esses canais. Ah, tem mais comentário. Aqui, a Nara. Eu amo falar da Geronto do HC para os meus alunos, puxo sardinha mesmo. Paula Alexandre, no curso de Geronto tem a prática de aspiração? O nosso curso aqui tem a vivência tanto de ambulatório, quanto hospitalar, quanto de hospital dia, grupos, né? Então, você tem essas práticas com o paciente hospitalizado, né? Então, a gente, como a Lari falou, a nossa carga horária prática é praticamente 80% do nosso curso, né? Então, Uhum. a gente passa por diversas áreas, esse é o nosso carro-chefe, é que você venha, você passe por várias áreas, e é engraçado que você vê alunos que entram e falam, mas hospitalar, eu não gosto, aí quando conhece, fala, nossa, é outro mundo, né? E vice-versa, E, né? Então e é muitos colegas da importante Geronto ter que várias vivências. e muitos colegas da Geronto que atuam em hospitalar hoje em dia, né? Nossa, da minha Sim, turma mesmo, lá de 2011, né? A gente tem aí Léo trabalhando muito o bem no Léo, hospital, Carol, Carol. Depois na turma seguinte, acho que teve o Guilherme, né? nossa ilustre Janete, A Genete. Então a gente tem Janete, muitos colegas que vão para a área hospitalar. Então acabam descobrindo, né? Um outro exatamente. caminho ali. Então, sem São preconceito, gente. várias Para atuar com o indivíduo idoso, oportunidades mesmo, a gente né? tem vários campos, né? De possibilidades de Exatamente. atuação. Bastante. Desde, acho que é isso. Eu vou lá antes que a Muito mocinha comece a gritar mais. Eu sei que obrigada, meu marido tá lá, mas ela tá impaciente já. muitíssimo obrigada aí. Foi muito bom esse bate-papo. Espero que as pessoas tenham saído com os olhos abrilhantados para criarem as suas semanas ou o seu dia de prevenção de quedas, seja em grupos pequenos, seja com o paciente, com alunos, né? Então, Familiares, como você bem pontuou, você né? vê que hoje tem hospitais que criam um dia. Então, assim, tem várias instituições que criam. Então, a gente pode criar, né? Então, Sim, com assim, certeza. levantem a bandeira sempre. Eu acho que a minha mensagem final aí é a gente falar que não é batido falar de prevenção de quedas. Então, merece Isso. um dia, um mês, uma semana, um ano falando sobre quedas, porque é um problema de saúde pública e a gente tem que aprender a cultura do prevenir e não só tratar. Sim, Então tem que com prevenir, isso é certeza. importante. Muitíssimo obrigada, foi muito bom estar aqui. Um Eu que super agradeço. beijo. E Obrigada, ó, eu Daisy. estou naquela salinha que você conhece para matar a saudade. Também, na hora que eu vi a porta verdinha ali, eu falei, ah, meu Deus. Obrigada, viu, Daisy, mais uma Obrigada a vez. Obrigada a você. todos vocês que acompanharam aqui, né, desde o início até o final. E alguém tinha perguntado se ia ficar gravada a live, né? Vou deixar gravada aqui e eu vou subir lá no meu canal do YouTube também, quem preferir assistir por lá. Tá bom? Então Tá é isso, bom? gente. Amanhã tem Obrigadinha, mais, gente. às 4 da Obrigada pela tarde. presença de todos. Às 4 da tarde, às 16 horas, horário de Brasília, a gente vai falar sobre Aging in Place e sobre adaptações ambientais, com uma arquiteta e uma terapeuta ocupacional. Vai ser bem legal. Ah, sucesso. Tá bom? Beijão, gente. Bom Beijo. descanso. Tchau, Obrigada, tchau. Daisy. Tchau.